Gênesis capítulo 12, os versos 10 a 20, nós iniciamos aí um novo mês, na verdade o último mês desse trimestre falando sobre evangelização. E nessa manhã iniciamos aí o tema Aprendendo com os Evangelistas. De manhã falei sobre o evangelista Noé e agora quero falar sobre o evangelista Abraão. Tá? Gênesis 12, de 10 a 20. Peço que ainda que assentados vocês me ajudem na leitura responsiva desse texto. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. É o mês de fevereiro de 1993. Há um ano antes, que foi em 92, eu fui chamado para a obra missionária por Deus. Eu tinha 16 anos. Então, chegando aí em fevereiro de 93, já completado meus 17 anos, eu estava com o coração queimando de desejo de servir a Deus e fazer a vontade dele. Procurei meu pastor e falei: pastor, esse ano eu não vou no acampamento. Vou ficar por aqui mesmo, porque, lendo esses livros, claro, porque a igreja não pode se acovardar. Desse jeito eu falei, tá? A igreja não pode se acovardar. Enquanto nós saímos daqui, as pessoas estão ficando perdidas e tal. Ele falou: Marcelo, não funciona assim então, mas eu preciso ficar. Aí ele falou: então tudo bem. Combinei com ele que eu não ia lá no meio da confusão, mas que eu aproveitaria para alcançar as pessoas. E fiquei. Tipo Rambo, sabe? Folhetos, munidos de folhetos, de Bíblia. Faltei amarrar uma fita vermelha aqui na testa. Fui no sábado, nada. No domingo, nada. E lá mais à frente era confusão. Falei, lá eu combinei de não ir. Na segunda, eu ainda andando ali, é uma avenida de Franca chamada Orlando Dom Pierre, avistei assim à frente um senhor sentado na porta de casa. Abri aquele sorriso igual do Grinch, sabe? Falei, tá no papo. Me aproximei desse homem e eu falei assim comigo mesmo: vai ser tão fácil ganhar esse, deixa comigo. Olha, eu apanhei tanto desse homem, não fisicamente, tá? Bom, o homem fez cada pergunta difícil, negou tudo que eu falava, não aceitou nada, que passando um pouco de salvá-lo, eu já queria matá-lo. Funciona assim, não é? Você começa falando com amor com a pessoa, não é? À medida que ela vai endurecendo, você já quer resolver de outra forma. Por que eu conto isso? Para que você entenda. Fiquei decepcionado, fui para casa, não saí na terça. Na quarta, quando o pessoal chegou no acampamento, fui lá falar com o meu pastor. Ele só não falou, ele riu, mas não falou, eu te avisei. Falei, pastor, não deu nada certo. Ele falou, é assim mesmo, é assim que funciona. Nem sempre as coisas são do nosso jeito e nós não temos o poder de salvar ninguém. Não é porque eu saio na rua, não é porque eu converso com alguém, não é porque eu prego o evangelho para alguém que ela vai se converter no tempo, na hora em que eu quero. Como eu disse hoje de manhã, nós deveríamos entender que evangelizar é difícil por conta do pecado, por conta da dureza do coração humano,
por causa do meu medo, da minha indiferença, por causa que é uma batalha espiritual e que Satanás está cegando as pessoas, impedindo que elas ouçam o Evangelho. Então nós deveríamos orar mais, deveríamos estar mais atentos e saber que não é porque eu prego que alguém vai ser salvo, mas no tempo do nosso Deus, no momento próprio, Ele vai fazer isso porque Ele sempre faz. E isso tranquilizaria o nosso coração. Como disse aqui hoje de manhã, e você já ouviu em outra igreja, aqui não, mas geralmente é assim, né? Olha, irmão, se cada um de nós ganhar um membro, um novo crente esse ano que vem nós vamos ser 600, depois 1.200, e aí vai fazendo a conta anualmente. Que igreja que você conhece que cresceu assim? A igreja cresce quando Deus quer, e quando Deus quer pode entrar muito mais do que o número dobrando. Os missiólogos que estudam sobre crescimento de igreja defendem que em lugares férteis a igreja consegue crescer até 6%. Mas em lugares onde a coisa está parada há anos, a igreja há muito tempo não experimenta uma nova conversão. E quando você pega a Europa e alguns lugares dos Estados Unidos, as pessoas que ainda compõem a igreja são aquelas que têm mais de 60 e na sua maioria de 80 anos. E não há jovens. Tudo isso eu digo não para que seja um desânimo, então eu não vou evangelizar, mas para que a gente compreenda que é uma obra extremamente difícil, que nós precisamos nos dedicar à oração, para que nós possamos nos dedicar como instrumento de Deus para pregar às pessoas, mas sem essa ilusão, sem esse romantismo que não é bíblico, de que nós vamos convencer alguém. Até porque a Bíblia fala que nós somos instrumentos, quem convence é o próprio Espírito Santo de Deus. Você, na sua experiência cristã, se não for muito novo, já viu pessoas que se converteram instantaneamente, você mal falou e creu, e outras que até hoje você não sabe se foi ou se não foi. Mas que de alguma maneira você vê que alguma coisa está mudando. Mas na sua opinião está demorando demais. Porque funciona assim. Enquanto nós não entendermos que nós não temos controle de absolutamente nada, nós vamos ficar frustrados. Nós vamos falar, eu não evangelizo mais porque eu saí na rua e ninguém ouviu. O que meu pastor me ensinou naquele dia, ainda no início do meu chamado, é que eu não teria o poder de salvar ninguém. Eu seria um instrumento que Deus usa, mas a salvação estaria e continuaria onde sempre esteve, nas mãos do nosso Deus. É isso que conta um pouco aqui a história de Abraão. Abraão, se você já leu a história, no capítulo 12, é chamado aos 75 anos para sair da terra dele, da parentela dele, e para ser uma bênção a todas as nações. Ele seria um instrumento de Deus para comunicar o evangelho a todas as nações. E deveria fazer isso. Mas na primeira saída dele, na primeira oportunidade que ele teve, é o texto que nós lemos. E se você prestou atenção um pouquinho, você já entendeu que foi, humanamente falando, um desastre. Uma tragédia. Humanamente falando. Porque divinamente, ou no aspecto de Deus, está tudo de conformidade com Deus e Deus tem o poder de transformar até mesmo situações inusitadas como essa. Abraão então foi chamado com 75 anos, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi então para a região ali de Canaã, e quando ele chegou lá, a terra estava tão ocupada que ele teve que morar no deserto debaixo de um carvalho. Veio uma fome extrema e Deus então o leva até o Egito. Aqui então vai vir as nossas orientações, ou melhor dizendo, as nossas intervenções essa noite, para que a gente possa aprender com o evangelista Abraão. Eu quero falar de três intervenções de Deus que nos impulsionam a fim de evangelizar as pessoas. Há três intervenções que sempre, de uma maneira ou outra, acontecem. À medida que eu for falando delas, você vai se lembrar. Talvez você não foi tão corajoso naquele momento de falar, não teve coragem talvez nem de falar, mas você vai se lembrar à medida que eu falar que, olha, é mesmo, foi essa oportunidade, ou eu perdi, ou eu fiz errado, ou eu fiz da minha maneira, não deu nada certo, mas que de alguma maneira Deus usou para convencer as pessoas acerca do Evangelho. Então vamos lá. A primeira intervenção de Deus que nos impulsiona a fim de evangelizar as pessoas é que Deus nos leva aos lugares.
Por exemplo, Deus chamou ele está morando num deserto, porque a terra está ocupada, mas Deus prometeu que a terra toda seria dele. E aí inicia assim o verso 10, logo depois do chamado. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ok? Entendeu? Deus te chama, te coloca num lugar. Você fala, então é aqui que eu vou fazer a obra. Mas Deus tem pessoas para ser alcançadas. Então Deus tira Abraão dali. Se falasse talvez para Abraão, Abraão vai no Egito, fala, ai Deus, no Egito? Não, eu não aguento descer não. Mas com uma fome, com uma limitação de sustento, ele precisou descer. E Deus então leva ao Egito. A maioria talvez de vocês que estão aqui nessa noite, salvo quem nasceu aqui, talvez não queria estar em Bauru. Talvez alguns se perguntar ainda, falar, e aí, onde você queria morar? Vai abrir o coração e falar, o meu desejo era morar aqui, ali e tal. Mas Deus te trouxe para cá. Como? Eu não sei. Alguns por trabalho, alguns por enfermidade, alguns por necessidade, alguns porque um ente querido ficou com algumas dificuldades, você precisou vir ajudar e está aqui até agora. Outros nem sabem como vieram parar aqui. Outros podem dizer, eu vim enganado. Não tem problema. Mas Deus usou de alguma maneira para te trazer aqui. Essa é a compreensão mais difícil que nós temos quando nós pensamos em evangelização. Porque na maioria das vezes, quando Deus nos leva a um lugar, e se há em nós uma indisposição, a gente fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que eu vim fazer. Como não sabe, se você é um crente? Aonde Deus nos leva, ali nós somos um representante, um embaixador, um filho, uma filha dele, com a capacidade de causar um impacto transformador. Até mesmo você que viaja, às vezes fica apenas uma semana fora. Enquanto você não entender que é uma intervenção de Deus te tirar daqui e levar lá ou acolá, você vai ter dificuldade nesse momento de expressar o evangelho. E foi o que aconteceu com o nosso irmão Abraão. Chamado. O homem que era para ser uma bênção não compreendeu isso claramente. Mas ele foi. Como ele foi? Porque teve, na época, uma grande fome. Talvez se Deus chegar aqui e falar assim, quero 5 famílias para que eu possa levar lá para o Afeganistão. Ninguém vai. Ninguém se propõe. A gente vai falar assim, Deus, tem 5 famílias aí que a gente acha que dá trabalho, leva eles. Não é? Ou então, assim, nós temos uns vizinhos lá a problemar, leva eles são bons. Ninguém se oferece. É raro na Bíblia quando um crente falou assim, Deus, se o senhor precisar, eu vou lá e resolvo isso. Eu vou lá e ajudo. Ninguém fez isso. Todo mundo foi ou constrangido ou obrigado. Sabe aquele negócio constrangido, que está todo mundo olhando para vocês e fala, então eu vou. Obrigado, igual Jonas? Vai ou não vai, Jonas? Ou você vai ficar aí dentro da barriga aí desse peixe? Então eu vou sim. E isso, irmãos e irmãs, eu falo porque talvez nós não entendemos. Talvez você ainda está achando que você está lá naquele emprego seu porque você não estudou direito. Porque você não caprichou naquele concurso que você fez quando você tinha 18 para 19 anos. Porque a empresa do seu pai faliu, porque você faliu, porque você não trabalhou direito, porque você não procurou uma cidade melhor para ter oportunidades. Nós temos... Olha, isso é válido. Cada um de nós pode pensar o que quiser. Eu, quando fui para Belo Horizonte, eu achei que meu presbitério era muito radical. Não quis nos mandar aqui para Campinas, que era muito mais perto, inventou de nos mandar lá para Belo Horizonte. O meu pensamento era esse. Eles falaram, não, porque Campinas está meio liberal e tal. Mas daí, qual que é o problema? A gente pensa assim, é porque decidiram, é porque quiseram, é porque fizeram. Mas nós temos que entender que existe um Deus soberano, agindo, intervindo com o seu poder em todas as coisas e manifestando. Ninguém muda nem para lá e nem para cá porque quer. A gente pensa que quer, ou supõe que não quer, mas quem controla é Deus. Como nós vimos semana passada, os nossos irmãos aqui, Leandro e Débora, né, por uma decisão da empresa, teve que ir embora, sem querer. Aí eu perguntaria, se eles não estão mais aqui, mas quem sabe ouçam o sermão, né?
Você acha que foi mesmo uma decisão da empresa? Ou lendo o texto aqui com Abraão, é o Deus que providenciou que a empresa falasse para você, vai para lá, e quer te levar lá para que de alguma maneira você faça a diferença. Então, num tempo difícil, Deus levou Abraão ao Egito. Perceba, Abraão vai ter contato com um dos homens mais poderosos do mundo, que é Faraó. Eu não sei como, mas ele teve acesso a ponto de chegar lá na casa de Faraó e ter contato com Faraó, um homem poderosíssimo e riquíssimo. O Egito sempre foi conhecido pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua história. Um homem simples, sem muita qualificação, sem muitos requisitos, e guardem essa aqui, até o momento pobre, mas não vai usar a estratégia de Abraão para ficar rico, até o momento pobre é conduzido ao Egito por Deus. E ele foi e obedeceu. O que eu quero que você entenda nessa noite é só isso. Que aonde quer que você está, na sua faculdade, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, ou no seu trabalho em outras cidades, você está porque Deus de alguma maneira quer, e eu não sei te explicar, tá? Não adianta me perguntar depois. Eu não sei te explicar, mas eu sei que é assim que Ele faz. Eu contei minha história. Quando eu vim para cá, se me contassem as coisas, eu não vinha não. Você entendeu? Cada um de nós tem a sua própria maneira, e Deus tem os meios de trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para nos convencer, para nos colocar, e para nós não sairmos daquele local até o momento que Ele quiser. Porque esse texto aqui vai dizer o seguinte, se você ler o capítulo 13, verso 1, não diz data, mas fala assim, saiu, pois, Abraão do Egito. Como saiu do Egito? Mas ele foi lá, por que não ficou então? É o Deus que leva, mas é o Deus que traz também. No tempo, na hora e como Ele quer. Isso é muito prático para aqueles que são chamados para o ministério pastoral, porque a gente tem uma ideia, às vezes assim, não, eu vou voltar para a minha cidade, lá para a minha igreja. Não, para a minha igreja não, porque aí é complicado. Mas vou ficar na minha cidade e tal. É raro quem volta e fica. Porque nós não temos o controle sobre essas coisas. E quem decide é Deus. Mas tem os que voltam. Então você não pode falar que a pessoa não vai voltar porque volta. Mas também não pode falar que todos voltam porque Deus não age assim. Porque Ele tem na sua economia a liberdade de fazer como Ele quiser, mas como Ele quiser é o melhor para nós. Prestem atenção no texto, há uma segunda intervenção de Deus que nos impulsiona a fim de evangelizar pessoas. Lembre-se, Ele não trabalha só com pastores e missionários, não. Vale para todo crente, todo homem e toda mulher que o serve. Então a segunda intervenção é a seguinte, essa é a melhor, Deus usa os nossos erros. Desde já eu não estou aqui dando conselho para ninguém errar, mas Ele usa os nossos erros para a glória dEle. Mas o melhor é que nós não erremos. Porque Abraão me parece um gênio, né? Aqui, do mal nesse momento. Ele falou assim, olha, sabe, nós vamos descer lá no Egito, é o seguinte, você é uma mulher bonita, no auge dos seus 65 anos, então nós vamos ter problema lá. Então fala que você é minha irmã, porque aí eles não vão me matar, e ainda por causa de você, vão me tratar bem. Não diz que a mulher discordou, e lá vão ambos para o Egito. E diz que quando chega no Egito, sabe lá como, mas o Abraão teve contato com o Faraó. Que olhou para a mulher dele e falou, nossa, que mulher bonita. Certamente falou, eu tenho aí umas 40, 50 esposas, custa mais nada ter mais uma, até porque, né, não dizem aí que 51 é uma boa ideia. Aí talvez Faraó pensou, vou arrumar mais uma. O que vocês acham? Os homens estão aqui. O que você acha se você estivesse no lugar de Abraão, Faraó na sua frente falando assim, que mulher bonita, vou levar para ser minha esposa. Ó, sua irmã é bonita, hein? Já pensou? Pensou se Faraó saindo pela porta ali com a sua mulher e você... E agora? Eu acho que Abraão orou de joelho, então deitado no chão com a boca no pó, falando, Deus, preserva minha mulher, o que eu fiz? Eu sou um doido mesmo. Percebe? Deus não mandou ele mentir. Deus não disse, Abraão, mente, porque as coisas aí vão ficar difíceis. Mas todo crente já foi tentado a mentir. Todo crente já foi tentado a tentar resolver as coisas
do seu próprio jeito, criar ali, sabe, aquele movimento, eu vou tentar aqui fazer assim, ou então até na evangelização, às vezes a gente mente, vem para a igreja que todos os seus problemas serão resolvidos. O problema que vai ser resolvido é da sua condenação eterna. Tem gente que vem para a igreja e passa a ser perseguido pela família. Vai lá no Oriente Médio, vai lá no Sul Asiático, vai lá no Norte da África. A pessoa se converte, a própria família tem o dever de matá-lo. Então, nós temos que falar a verdade. O seu problema vai ser resolvido. Uma questão eterna, a sua questão com Deus. Agora, eu não posso garantir que você não terá sofrimento. Pelo contrário, sendo honesto, prepare-se para sofrer. Porque se o nosso Senhor, o nosso Mestre sofreu, nós também vamos sofrer. Eu só não sei mensurar nem dizer para você o tamanho do seu sofrimento. Mas você vai pagar um preço como todo mundo paga. Todos nós que estamos aqui, que somos crentes, vamos ter que pagar um preço. Por isso, o que acontece? Parábola do semeador. Quando vem a dificuldade, muitos vão embora. E outros, seduzidos pela riqueza e pela glória do mundo, também vão embora. Mas aquela semente que cai no solo fértil, ela permanece. E nós sabemos que o sofrimento, as dificuldades fazem parte da nossa caminhada com Deus. Basta ler de Gênesis a Apocalipse e ir traçando aí a linha de sofrimento de cada servo de Deus. Mas me permitam destacar o verso 16 que diz assim: este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Eu não sei quanto tempo, mas o homem ficou rico por causa da estratégia de contar a mentira. Não falei para vocês? Você pode ficar tentado a falar também, então se eu mentir pelo menos só até ficar rico, aí depois eu volto ao normal. O que aconteceu com Abraão é uma exceção. Uma exceção. Uma enorme exceção. Mas exceção pode virar regra. Certamente Abraão e Sara contaram isso para seu filho Isaque. E quando ele chegou lá entre os filisteus, ficou meio com medo, ele falou assim, Rebeca, fala que você é minha irmã também. Falou, deu na mesma. O rapaz levou para lá, para ficar com ela como esposa. Mas antes disso, fala que ele viu lá da janela dele a Isaque acariciando Rebeca. Falou, não é irmã dele não. E aí assim resolveu as coisas. E o rapaz ainda falou assim para ele, vamos fazer uma aliança, mas só uma coisa, não mente não, tá? Pensou um crente ouvindo isso, né? Não mente não fala mentira mais não. Então, sim, cuidado com as decisões que nós tomamos. Ao evangelizar, lá no nosso trabalho, lá na nossa escola. Cuidado quando a gente tenta melhorar o evangelho, ou tenta fazer as coisas para acertar. Sabe aquelas armadilhas para pegar os parentes não crentes? Vai falar que você nunca fez. A gente fala assim, não, a gente chama eles para isso, mas na hora que chegar aqui, a gente faz aquilo. A gente segura aqui. A gente força assim. Não fala para ir na igreja, mas a gente fala que é só um almoço. A hora que chegar lá, ele fica para o culto. Vai falar que você nunca fez essas coisas. Porque nós achamos assim, se a gente fizer, vai dar certo. Ou então a gente convida um parente querido e fala assim, pastor, capricha hoje. Ai, pastor, não fala muito de pecado, não. Dá assim, meu pai nunca veio na igreja, para ele gostar e tal. Irmãos, nós temos um monte de técnicas. Isso não salva ninguém. Teve gente que foi na igreja, o pastor estava falando só de pecado e se converteu. Teve gente que entrou pela porta da igreja e se converteu antes de ouvir as coisas, porque nós não temos a capacidade de dizer quando, que hora, como a pessoa vai se converter. Nós só sabemos que ordinariamente nós devemos pregar o evangelho para que as pessoas se convertam. Cuidado, a decisão de Abraão foi muito ruim. Ele é o servo de Deus dando mau exemplo, mentindo para os homens que precisavam conhecer a verdade. Certamente Faraó não possuiu a mulher dele, porque Deus falou para Faraó, ela é casada. O texto aqui não fala quem falou, mas só pode ser Deus. Porque senão o texto diria, Abraão, arrependido, correu lá, falou, Faraó, é minha mulher. Não fez. Então certamente Deus falou assim para Faraó, essa mulher é casada e o que você vai fazer é errado. É muito errado. Cuidado, irmãos.
com as nossas decisões de pregar o Evangelho nesse momento. Volto a repetir, Deus usa os nossos erros? Sim. E redunda para a glória dele. Mas nós não deveríamos errar. Usou o erro de Jonas, de tantos outros homens e mulheres. Usou o erro de Davi, mas Davi poderia ter sido morto. Porque os dois pecados que ele cometeu, tanto o adultério quanto o assassinato, era passível de pena de morte. Então cuidado. Para não falar assim, vou fazer de qualquer jeito e Deus arruma as coisas. Não. Nós temos que fazer do jeito que Deus mandou. A nós compete sermos obedientes. O exemplo de Abraão ficou aqui para mostrar que muitas vezes nós, como igreja, podemos ser desobedientes ao nosso Deus e tentar dar uma ajeitada, se é que isso é ajeitada, na mensagem do Evangelho, e isso muitas vezes causa sérios problemas. Nós encontramos muitas pessoas frustradas com a igreja, falam, fui na igreja, prometeu que eu ia ser curado, isso e aquilo, e de fato, Deus não prometeu curar ninguém. Se Ele quiser, Ele pode curar, de qualquer coisa, mas Ele não prometeu curar todo mundo. Deus pode restaurar qualquer casamento, mas tem casamento que vai difícil até o último dia, quando um dos dois, ou os dois, são chamados ao céu, não é? Então nós não podemos falar isso. Tem igreja que vai aos trancos e barrancos, como Corinto, que a gente mal tem coragem de falar que é a igreja de Deus, mas é. Tem crente que a gente fala assim, hoje ele é. Aí no outro dia, agora já não é não. Aí passa mais 2 dias, você fala, agora ele voltou a ser de novo. Passa 3 dias, você fala, ele largou de novo. Não é? Nós não temos condição, não está nas nossas mãos dizer essas coisas. Tem crente que parece que já nasceu crente, né? Entra na igreja e encaixa que você fala, que maravilha. Né? As mulheres falam assim, nossa, que belezinha, olha, que menino bom, que menina boa, cumpre as coisas, vive o Evangelho. E outros de nós vão aos trancos e barrancos. E ainda bem que tem os trancos para a gente mover para frente e os barrancos para a gente não cair. Não está nas nossas mãos dizer, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, porque eu preguei, a pessoa vai fazer dessa forma. Então lembremos disso, há uma segunda intervenção de Deus. E qual é? Deus usa os nossos erros, mas Ele não está falando para nós, pode errar que eu arrumo aqui. Em momento algum das Escrituras é dito isso. Mas na sua soberania Ele tem esse poder. Mas o que nós devemos fazer é acertar com a vontade dEle, é sermos obedientes. A igreja em Atos, quando não foi obediente, Deus mandou uma perseguição. Aí saíram. Mas o correto é o quê? Se Deus mandou, a gente sai antes que Ele providencie a nossa saída. Ok? E a terceira e última, para a gente terminar nessa noite, a terceira e última intervenção de Deus que nos impulsiona a fim de evangelizar as pessoas é que Deus se revela através de nós. Olha o que diz aí o verso 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas. Ainda não é lá com Moisés as 10 pragas não, tá? É bem antes. Com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Lembra que eu falei que o verso 13, o capítulo 13, 1 fala que Abraão saiu escoltado. Pensou você como crente vai num país pregar o evangelho, a pessoa fala, esse cara é mentiroso, vamos levar ele aqui. Ó. Chega lá na fronteira e fala, tchau, chega, vai embora, não volta mais. Agora Faraó ficou ou não ficou sabendo que aquele homem que mentiu, que falou que a mulher era irmã, era um homem de Deus? Ficou sabendo, porque Deus falou para Faraó. Deus falou, eu estou punindo porque você está pegando a mulher do meu servo lá, para ser sua esposa. Isso não pode. Ele errou também. E Faraó falou assim, vai embora da minha terra. Mas Faraó fica sabendo que Abraão serviu o Deus Todo-Poderoso. Abraão não era perfeito como deveria ser, mas era um servo de Deus. Vejam, irmãos e irmãs, que Deus usa como Ele quiser e Ele se revela do jeito que Ele quiser. Quando nós lemos relatos de conversões no Oriente Médio, no Sul Asiático,
no norte da África, que são talvez os lugares mais difíceis de pregar o evangelho, a gente que é bem presbiteriano fala assim, não sei não, hein? Será? Histórias, falar para a pessoa assim, fala aí com Jesus e ele vai falar com você. Aí a pessoa volta, olha, ele falou mesmo e eu estou convertido. Nós presbiterianos falamos, epa, peraí, não é assim não, peraí, não está certo. Deus faz do jeito que Ele quiser. Como Ele quiser. Pode contrariar a minha mente. Mas Ele é soberano para fazer. Ele leva uma testemunha lá que fala para a pessoa, fale com Jesus, e Jesus vai falar. Nós tivemos aqui um missionário, reverendo Marco Mota, contando que o feiticeiro procurou ele e falou que Jesus falou com ele e se converteu. São países que não têm a liberdade como nós temos de sair aqui na rua ou com um parente e travar um diálogo e falar do amor de Deus e da graça dele. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus se revela através de nós e não através de outra pessoa. Você pode ir lá e fazer as maiores bobagens, mas as pessoas vão conhecer a Deus através de você. É por isso que Jesus falou, sejamos sal e luz. Com as minhas atitudes, com as minhas falas, essa é a impressão que as pessoas vão ter do Evangelho. Não tem como ter outra. Não tem como falar assim, é porque ele ainda é novo. Não. Nós temos que acertar o nosso testemunho. Mas Deus é tão poderoso que Ele se revela através até da nossa miséria, até da nossa fraqueza. E vai falar que vai falar que você nunca fez como Jonas, de pregar, mal pregado o Evangelho para alguém e alguém acabou se convertendo. Você falou, nossa, até que deu certo. E vai falar que você também, para algumas pessoas, pregou com uma má vontade, porque na sua intenção é o seguinte, esse aí não merece a salvação. Vai falar que você nunca fez isso também. O que eu quero que vocês entendam, irmãos e irmãs, que não está no nosso controle essas coisas. O exemplo de Abraão, assim, se fosse eu escrevendo a Bíblia, eu não contaria, pularia essa parte. Você não pularia também? Isso aqui pegou muito mal. Quando eu leio isso aqui, eu falo, gente, mas foi um estrago. Mas depois esse mesmo Egito vai conhecer através de um homem chamado José, da linhagem de Abraão, acerca desse Deus grandioso e um testemunho coerente. E depois o faraó lá, duro de coração, vai conhecer quem é o verdadeiro Deus. E é esse mesmo Deus que Faraó aqui teve a oportunidade de conhecer, ainda que Abraão não agiu como deveria. Muitas vezes a igreja não age como deveria para comunicar o Evangelho. Mas Deus é generoso e gracioso. E Ele quer salvar as pessoas. E Ele muda isso. Mas nós não temos a desculpa de falar, vou fazer de qualquer jeito. Nós temos que acertar o passo para cumprir a vontade dEle e honrar o seu nome. Eu quero concluir afirmando que nós precisamos aprender com o evangelista Abraão. E aprender que, mesmo quando errarmos, ou não fizermos do jeito que Deus quer, Deus vai estar intervindo. Mas, principalmente, que quando nós fizermos da forma correta, Deus da mesma forma intervirá. E isso nos dará a paz para dizer o seguinte, se nos converteu hoje é porque o dia ainda não chegou, é o momento de Deus, eu vou continuar orando, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar falando, eu vou continuar amando, porque, igual eu falei, passa 1, 2 anos de amor, a gente já quer que vira ódio, né? Fala, isso é duro. Eu vou parar de dizer que é duro, porque eu também era duro, até que Cristo me alcançou. E vejam, guardem isso. São 3 intervenções que sempre vão acontecer. Deus nos leva aos lugares. Aonde Deus está levando você? Ai, pastor, estou doente, estou indo num hospital. É lá que Ele quer você. Fale do Evangelho. Ai, pastor, que alegria, Deus está me levando à academia. É lá que Ele quer você. Fale às pessoas. Ai, pastor, que alegria, né? Passei na universidade pública ou na federal. Que bom, é lá que Deus quer você. Ai, pastor, não estou tão feliz porque eu passei na faculdade particular, meu pai vai ter que pagar. É complicado, mas é lá que Deus quer você e vai dar o dinheiro para o seu pai pagar. Entendeu? Funciona assim. Aonde Deus levar você, ali você é um missionário, uma missionária. Ah, pastor, eu não vou aposentar porque aí eu vou me sentir inútil. Como?
Deus vai te levar a outros lugares. A confiança aqui é vital, irmãos. A confiança aqui é vital. Senão nós, por medo, vamos deixar de aproveitar as oportunidades. Segundo, Deus usa os nossos erros. A falar que você não tem medo ainda de... Se você tem o dom, não tem medo. Mas nós que não temos, a gente tem medo de evangelizar, a gente fica com vergonha, a gente às vezes é indiferente para com as pessoas, mas nós precisamos vencer tudo isso e lembrar que nós dependemos de Deus. Ainda que eu não fale direito, porque eu estou aprendendo, Deus pode mudar toda e qualquer circunstância. Mas se eu não aprendi direito, eu vou aprender para que eu possa fazer direito, para que eu possa ajudar as pessoas. O que eu preciso aprender prioritariamente, pastor? Amar, que é a parte mais difícil. E o amor bíblico se chama ágape, que significa literalmente sacrificial. E por último, como já disse, que Deus se revela através de nós. Deus não vai mandar os anjos, vai mandar eu ou um de vocês. Lá nós vamos ser um exemplo. Lá na repartição pública, lá no ministério público, lá no fórum. Tá precisando mandar uns de nós aqui, né? Lá para prefeitura, lá para o Congresso. E alguns de nós para a cadeia, não como presos, mas como capelães, certo? Porque aí é demais. Se a gente for preso, aí nós estamos perdidos. Mas ainda assim, se cometer um erro e preso, que você prega o evangelho lá, né? Já fez a besteira, agora pelo menos acerta o passo. Não é? Nada é impossível para o nosso Deus. Ok, meus irmãos? Que Ele nos abençoe e nos ajude. Evangelizar não é fácil, mas é nossa responsabilidade. Então nós vamos orar mais, vamos amar mais e vamos falar na força, na intrepidez e na ousadia do Santo Espírito do nosso Deus. Fiquemos em pé, oremos, vamos encerrar o nosso culto dessa noite. Senhor Deus, enche-nos com o Teu Santo Espírito, para que possamos falar do Teu amor e da Tua grandeza, para que possamos honrar o Teu nome. Faz de nós homens e mulheres cheios do Teu Espírito, ousados, intrépidos, aqueles entre nós que viajam por outras cidades, que sejam instrumentos nas mãos do Senhor. Aqueles de nós que ainda não entenderam que aqui é o nosso lugar, que o Senhor nos convença e nos use. Aqueles de nós que o Senhor deseja levar a outros lugares, que o Senhor também nos leve e nos dê da Tua paz, para que nós possamos ser um instrumento nas Tuas mãos. Que nós possamos, a partir de agora, se ainda não fazíamos isso, entender que em cada lugar por onde nós passarmos essa semana, ali nós vamos deixar uma impressão acerca do Senhor, da Sua grandeza e da Sua majestade. Agradecemos por aqueles queridos irmãos nossos que têm pregado o Evangelho em academias, que têm pregado o Evangelho do Senhor em hospitais, que têm pregado aos seus vizinhos, que têm cumprido a vontade do Senhor. Mas desperta a todos nós para que juntos façamos a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos, certo que o Senhor cuidará de nós e vai cuidar das nossas preocupações e inquietações enquanto nós cumprimos a vontade do Senhor. Abençoa as nossas vidas. Se porventura alguém entrou aqui e não conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que possa conhecê-lo, que possa crer nele, porque ele é a mensagem, a boa nova do Senhor para todo aquele que está perdido, a fim de encontremos a verdadeira vida. É no nome dele que nós suplicamos e te agradecemos. Amém.